Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 15, versículo 32 a 39. O título do texto diz: a segunda multiplicação de pães e peixes. O texto diz assim, pode mudar o relógio ali para mim? E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram, se fartaram do que sobejou. Recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magada. Amém? Quantos podem dar um amém a esse texto? Diga comigo: multiplicação acontece na mão de Jesus. Multiplicação acontece na mão do nosso Deus. Vamos trazer algumas revelações, e eu tenho certeza que talvez algumas coisas que você vai ouvir dentro desse mês relacionado a finanças vai trazer um choque na tua mente. A palavra de Deus, quando nós começamos a estudá-la, entendê-la, esquadrinhar os seus versículos, ela traz revelações novas. E todas as vezes que revelações novas, como uma de hoje que eu vou passar a vocês, vem sobre a minha vida, uma das coisas que acontece comigo é eu olhar para o texto e dizer: como eu não vi isso antes? Por que eu não entendi isto antes? E aí você começa a refletir durante muito tempo que você não via isso e que isso não podia ser derramado sobre a sua vida em abundância, porque você não havia entendido a revelação, ou talvez porque o nosso mestre tem um tempo para todas as coisas, e no momento que ele tem uma mudança na nossa vida, ele traz uma revelação nova. O título dessa pregação de hoje é: da escassez à abundância nas mãos de Cristo. Eu vou repetir: da escassez à abundância na mão de Cristo. Uma necessidade, ela precisa ser revelada na nossa vida. Uma necessidade revelada, nós temos que entender que quando falamos sobre abundância, sobre multiplicação, Jesus inicia o texto em 15:32 de Mateus dizendo: tendo compaixão desta multidão. Uma das coisas que nós vemos mudar em nossas vidas, nas finanças, ela vai acontecer através da compaixão. Quando nós temos compaixão com as pessoas, compaixão com as situações, compaixão com o povo, a compaixão, ela move e nos faz o nosso coração generoso. A compaixão, ela traz uma revelação, e Jesus enxerga a necessidade de todos. Então, nesse momento, eu quero que você entenda uma coisa: o amor de Cristo está sobre nós. E Jesus, ele olha através dessa revelada, através dessa necessidade revelada, ele olha para nossas vidas, ele olha para nós de uma forma, imagine Jesus olhando para nós de uma forma física, e ele tem compaixão de nós. Ele tem compaixão das situações que nós passamos. Ele tem compaixão quando nós passamos dificuldades. Ele tem compaixão quando nós passamos situações tanto espirituais quanto materiais. Jesus está de olho nas situações que você passa no teu caminho. As finanças do reino, elas começam com compaixão e com propósito, e não com egoísmo. Eu vou repetir: as finanças do reino, elas começam com compaixão e com propósito, e não com egoísmo. O egoísmo, ele leva a olharmos somente para dentro de nós. O que
a compaixão faz, ela tira de dentro de nós e ela alcança as outras pessoas. Provérbios capítulo 19, versículo 17, diz a palavra de Deus: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Eu vou repetir: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Note que os textos que eu estou passando para vocês, ele vai trazer, Liz, we have translated in English over there, if you want to put it there. Okay. Quem se compadece do pobre. Note que os textos que eu estou trazendo, eles vão direcionar a algo que vai trazer uma explosão na tua mente. Uma revelação nova é uma explosão na nossa mente. Uma revelação nova nos move a um canal que nós não estávamos passando. Uma outra coisa que marca nossas vidas dentro da necessidade, dentro da situação de escassez, a abundância na mão de Cristo, é a insuficiência humana. Nós não temos condições de mudar a nossa história sozinhos. Eu vou repetir: a insuficiência humana. Nós não temos condições de mudar a nossa história sozinho. Não há como, não existe como. A pergunta para Jesus em Mateus, de Jesus aos discípulos em Mateus 15:34 é: o que é que você tem? E a resposta deles é: eu tenho 7 peixinhos, eu tenho 7 peixes, eu tenho 7 pães e alguns peixinhos. A resposta deles é o pouco que eles tinham. Eu imagino a frustração dos discípulos em apresentar a Jesus e dizer: olha, Jesus, o que nós temos aqui? Talvez houve até um diálogo entre eles, dizendo: não faz essa pergunta não, Jesus. São 4.000 homens somente. E vamos analisar que nessa época os casais tinham muito mais filhos do que hoje. Então imaginamos aí que cada casal tivesse seus 3, 4 filhos, os esposos, as esposas, 3, 4 filhos. Se havia 4.000 homens, e se todos esses homens eram casados, então nós tínhamos ali mínimo 12, 15, 16 mil pessoas. Havia uma multidão ali. É um fato que a palavra de Deus nos mostra, porque somente 4.000 homens famintos, sem comer, já comem muito, mas havia uma multidão. E Jesus pergunta aos discípulos: o que é que nós temos? Nós temos 7 pães e alguns peixinhos. O que isso vai fazer de diferença nas nossas vidas? Hoje nós podemos estar passando pela mesma situação. O que é que eu tenho? O que está na minha mão? Eu não sei como sair dessa situação. Existe um problema, existe uma multidão para comer, Jesus está com os discípulos e existe uma situação que se tornou um problema. E a insuficiência humana não tinha como resolver essa situação de maneira humana. Não havia como resolver isso de maneira, por mais que eles tivessem o dinheiro, estaria muito longe para ir comprar as coisas. Eles estavam num lugar retirado. O que os discípulos tinham era muito pouco diante da multidão. Muitas vezes olhamos para nossas crianças e vemos essa insuficiência. Quantas vezes nós nos encontramos em quadros onde nós dizemos: nós temos que pagar isso, e mais isso, e mais aquele, e aquela preocupação. Muitas pessoas que passaram escassez durante a sua infância, até o dia de hoje, elas andam com medo de passar novamente pela mesma escassez. Há uma preocupação. Quero pedir, fecha as portas aí, vamos se concentrar. Há uma preocupação em que vai faltar novamente. Uma vez faltou e agora vai faltar de novo. Uma vez nós passamos situação e agora como está? Muitas pessoas correm esse mesmo medo. E muitas pessoas lidam com o dinheiro com o medo dele acabar. Sempre é uma preocupação. Isso muitas vezes também pelo fato de o maior valor das mulheres é a segurança. Então a mulher principalmente, o homem, o maior valor do homem é a honra, o maior valor da mulher é a segurança. A mulher gosta de se sentir segura, né? Então a mulher já está com uma preocupação: e aí, como nós vamos pagar o aluguel amanhã? Como nós vamos resolver esse mês? Alguma coisa não está bem, essa conta aqui aumentou, esse cartão está acima. Há uma preocupação, e quando nós olhamos, nós estamos insuficientes humanamente falando para resolver esse problema. Isso não inicia hoje, isso passou há 2.000 anos atrás, quando Jesus estava reunido
em um culto, numa igreja, com 4.000 homens. E eu quero dizer para vocês que não era um culto normal. O texto diz que eles já estavam 3 dias nesse culto. Eles estavam 3 dias escutando os ensinamentos do mestre, e eles tinham fome. E o texto também nos diz que uma das preocupações de Jesus era que a fraqueza estava neles. Olha, eles podem voltar e desfalecer no caminho. Por quê? Porque estavam com fome. Havia um problema no meio do caminho. E talvez você se encontre dentro desta mesma situação. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou sair dessa situação? É um problema que hoje mostra a nossa insuficiência. O princípio é que pouco em nossas mãos pode ser muito nas mãos de Jesus. Eu vou repetir: pouco em minhas mãos é muito na mão de Jesus. Às vezes eu paro e começo a analisar a nossa história. Quando nós chegamos aqui há quase 26 anos atrás, trouxemos 2 malas, e uma das malas ainda veio carregado, ainda mais da metade dela, de papel de dívidas que eu tinha para pagar. Eu fiquei durante muito tempo pagando dívida aqui nos Estados Unidos. Eu não tinha os coiotes para pagar, mas eu tinha dívidas de situações que eu trouxe do Brasil. Mas eu tinha algo no meu coração, e era a fé. E a fé, ela remove montanhas. Que montanhas, pastor? Montanhas de dívidas, montanhas de dúvidas, montanhas de problemas, montanhas de insuficiência. Somente Jesus pode mudar essa história. E muitas vezes nós lemos em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10: aquele que dá semente ao que semeia também vos suprirá. Eu vou repetir: aquele que dá semente ao que semeia também vos suprirá. É Jesus que nos dá semente, é Jesus que nos envia a semear, e é Ele que nos supre. Quando nós encontramos uma revelação na palavra de Deus, algumas pessoas vieram a mim e falaram: pastor, eu quero a revelação de cura. Eu vejo que Deus se usa muito com curas, muitos milagres. Eu quero a revelação. E obviamente as revelações estão na palavra de Deus. E aí, nós temos na igreja, nós passamos por um treinamento, passamos por uma libertação, passamos por um treinamento. Muitos dos discípulos foram ensinados como orar por enfermidades. E agora eles começam a viver o sobrenatural de Deus. Às vezes, algo que me chama a atenção, algumas pessoas, elas vêm a mim e elas falam: pastor, eu orei por essa pessoa, eu pratiquei o que me foi ensinado, e olha, a cura aconteceu, o milagre aconteceu. Ontem nós estávamos no culto, numa reunião com as mulheres. Foi maravilhoso, foi gostoso, foi uma palavra específica para as mulheres. Como eu queria que todas as mulheres estivessem aqui, porque foi algo deep, profundo para as mulheres. E depois nós sentamos a conversar um pouco, e algumas pessoas estavam compartilhando testemunhos. Foram compartilhados testemunhos aqui. A alegria de contar um testemunho. Um testemunho é o sobrenatural de Deus. Testemunhos milagrosos, testemunhos que eu tive que perguntar assim: mas como que aconteceu isso? Porque eu sei que é um milagre, mas como que aconteceu? Me explica isso daqui. E aí nós começamos a ouvir os milagres que estão acontecendo na casa do Senhor. E eu vou deixar para eles mesmo contar para vocês, porque vai vir muitos testemunhos. Tocou o meu coração o testemunho que nós ouvimos ontem. As sementes que Deus nos dá são para ser plantadas. Diga comigo: sementes são para semear. Olha para o teu irmão do lado, mexe com ele e fala: não coma a semente. Comer a semente traz escassez. Vou repetir: comer a semente traz escassez. Quando eu como a semente, quem trabalha no campo sabe do que eu estou falando. Não existe como colher sem primeiro semear. Não existe como colher sem primeiro plantar. Isso é da mesma forma na nossa vida. Amém? Agora, número 3, uma entrega a uma administração fiel. Veja esse texto comigo. Esse texto, aqui eu começo uma revelação para você. Mateus 15:36 diz: tomou os 7 pães e os peixes. E quando eu vou para o original dessa palavra, tomou os 7 pães,
não sei se aqui está na mesma versão. Depois de tomar, ok? Tomou. Quando eu vejo tomou, essa palavra, pegar o que me pertence. Vamos ler novamente o 2 Coríntios 9:10. O que dá semente. Quem é que dá semente? Quem é que dá semente? A semente é dele, ele nos dá, sim ou não? Amém? Agora vamos ler o outro texto, Mateus 15:36. Tomou, e esse tomou é pegar o que me pertence, ou seja, levar para mim, tornar próprio. Jesus tomou os 7 pães e os peixes. Eu posso pensar que, vamos conjecturar um pouquinho aqui. Eu posso pensar que quem trouxe aqueles peixes e estavam ali 3 dias, talvez ele estava economizando para dizer: olha, eu para mim e a minha família aqui eu tenho. A gente tem aqui para nós. O que é que tem aí? E eles disseram 7 peixes, 7, já estou confundindo os pães com os peixes. 7 peixes e alguns pãezinhos, é isso? 7 pães e alguns peixinhos, vamos lá. Era 7 e era pouco, ok? Pães e peixes. Essa família aqui tem, esse grupo aqui tem. Diz a palavra que Jesus tomou os 7 pães e abençoou, e aí ele multiplicou e entregou aos discípulos, multiplicou na mão dos discípulos, multiplicou na mão de Jesus, multiplicou na mão dos discípulos, e depois multiplicou na mão do povo. Diga comigo, existe uma ordem. Existe uma ordem. A primeira multiplicação acontece na mão de Jesus. Eu creio que isso é algo que, esse mês de finanças, eu vou dizer para vocês, não falta em nenhum culto, porque esse mês pode fazer uma viravolta na sua vida completa. E esse é o objetivo, porque Deus nos deu um mês de finanças. E quando Deus nos dá a semente para multiplicar, o que eu preciso fazer? Quando Deus provê para a minha vida, eu preciso ser um administrador fiel. Eu não posso ser um administrador infiel, eu tenho que ser um administrador fiel. Amém? O segredo da multiplicação está em colocar nas mãos de Cristo. Jesus não vai multiplicar o que retemos, mas Ele vai multiplicar o que entregamos. Você já entregou a sua família para Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já entregou os seus propósitos para Jesus? Às vezes nós entregamos tudo, mas nós não entregamos as nossas finanças para Jesus. Está aqui, igreja. Eu creio que eu posso falar dessa palavra, eu creio que eu posso ministrar essa palavra, porque essa é a minha vida. Nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos entregar a Jesus. E quando eu não quero entregar a Jesus, não há multiplicação. Jesus não pode multiplicar o que retemos, mas Ele só pode multiplicar o que entregamos. Qual é o nosso compromisso? Administrar com fidelidade aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, reconhecendo que tudo pertence a Ele. Às vezes nós reclamamos de barriga cheia, sim ou não? Porque nós vivemos como nunca, talvez, um tempo de fartura. Você vive um tempo de fartura na tua casa? Não, pastor, não vivo não. Quantas vezes que sobra comida no prato e você joga fora? A tua geladeira está cheia. Um carro na frente de casa. Nós estamos na América, aonde muitas vezes de um dia para o outro a situação muda. Sim ou não? Uma semana para outra a situação muda. E ainda mais com Cristo, eu preciso esperar essa mudança. Mas a minha administração tem que ser fiel. Eu quero trazer uma revelação para você, e talvez vai ser algo que realmente vai mover a tua mente. Diga comigo, chacoalhe o teu irmão aí comigo e diga assim, vai ser um choque para você.
Os segredos da palavra de Deus nos são revelados. Eu quero trazer algo que talvez, pelo menos para mim, foi uma grande revelação. Quantas vezes vocês já escutaram dizendo, dê a Deus e não espere nada em troca? Quantos já escutaram isso? Levanta a mão. Não é assim que nós... Só isso? Só que só nós? Quantas vezes você já escutou, dê a Deus, mas não espera nada em troca? É isso? Vamos analisar a palavra, vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra. O que a palavra diz sobre isso? O que é que você faz nessa vida sem esperar troca? Quando há um casamento, a esposa, a noiva com o noivo está esperando algo da noiva, a noiva está esperando algo do noivo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Deus fez o homem do pó da terra, e Ele soprou de dentro dele, Ele deu o presente de vida a esse homem, Ele soprou o ar de dentro dele. E esse homem então agora ganhou vida. E o que Deus está esperando desse homem? Deus está esperando adoração, Deus está esperando obediência, Deus está esperando algo em retorno. Eu preciso remover algo das nossas mentes. E há um ensino que muitas vezes até mesmo eu já passei esse tipo de ensino. Qual é o ensino? Entregue a Jesus esperando retorno. Vou repetir. Entregue a Jesus esperando retorno. Porque eu olho e comecei a trabalhar, e nós vamos ver alguns versículos aqui. Alguns versículos que realmente dão um choque na nossa mente. Nós falamos isso e eu comecei a estudar da onde isso começou. Como é que eu mesmo já falei? Não espere nada de Jesus, somente entregue a Ele, não espere nada. Se o próprio Deus, na palavra de Deus, Ele nos manda esperar retorno. Ele diga assim ainda, fazei prova de mim, Malaquias 3:10, faça a prova, espere algo. Todo aquele que trabalha no campo, ele planta esperando o retorno. Eu plantei, agora eu estou esperando. E ele vai lá todo dia, olha, começou? Não, não começou. Ele sabe que alguma coisa vai nascer naquela plantação. Entregue a Jesus, e talvez você já ouviu isso muitas vezes, não espera nada. Mas quando nós começamos a analisar a palavra de Deus é um livro de retorno. Olha, eu estou indo para o céu, e eu estou indo para preparar lugar para vocês. Há uma promessa, tudo há um retorno, na nossa vida há um retorno. Você não trabalha um mês inteiro numa companhia dizendo, não estou esperando nenhum salário. É assim não? Liga para o seu patrão e fala, não espero nenhum salário, só estou trabalhando aqui por amor. É assim não? Na hora da paixão, a noiva diz para o noivo, não espero nada de você, mas vai, se você não faz, o que vai acontecer? Está aqui, igreja? Deus, Ele criou, nós precisamos remover esses paradigmas da nossa mente, nós precisamos remover essas fortalezas, teias de aranhas que foram colocadas na nossa mente. Quando Deus deu o maior presente, Jesus, Ele entregou Jesus a esta humanidade, esperando um retorno da humanidade. Ele espera que nós venhamos aceitar a Jesus e seguir. E mais, Ele diz, olha, toma a sua cruz e siga-me. Vocês vão ter aflição, vocês vão ser perseguidos, mas eu estou esperando o retorno de vocês. Vamos olhar alguns versículos Eclesiastes 11:6. Plante e não descanse suas mãos, esteja esperando a colheita. Olha o que o versículo diz: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficar à toa. Diga comigo, a Bíblia é um livro de retorno. Você planta e você colhe. Mas nós colocamos, e eu perguntava ao Senhor, por que no altar, por que o inimigo
conseguiu colocar essa mentira. E eu vou dizer da onde eu saquei, da onde eu tirei os meus pensamentos a entender o porquê. É mais ou menos assim. É aquela oração daquele homem sem fé. Eu vou orar, mas se Jesus curar, você pode testemunhar. Mas se Jesus não curar, é porque é da vontade dele que você continue doente e enfermo. Mas se Jesus não te abençoar, não espere nada. É como um ato sem fé. Entrega ao Senhor é um ato de fé. Eu preciso entregar com um ato de fé. E uma coisa, quando eu entrego sem fé, eu vou inibir a minha mente. Porque se eu estou esperando algo, a minha mente, ela faz uma explosão. Quando nós passamos muitas vezes situações financeiras, a primeira coisa que eu analiso, e eu vou dizer uma coisa para você: não empreste dinheiro para quem não é dizimista e ofertante. Por quê? Porque você vai estar ajudando o inimigo em continuar destruindo a vida dessa pessoa. Porque é na hora da provação que nós precisamos render o nosso coração. Quando nós entregamos ao Senhor, o Senhor se move com retornos ao meu lado. Mas se eu não espero o retorno, aonde vai estar minha fé? Quando nós passamos situações, eu olho e eu começo a olhar, como é que estão minhas finanças? Como estão? Aí eu corri as finanças, não tem nada, está tudo certo, está tudo em dia. Às vezes eu ligo para o contador, olha aí, quero saber se eu errei nos meus números. E ele olha para mim, não pastor, estamos em ordem, estamos em ordem. Aí eu falo para minha esposa, agora eu vou mover com uma oferta para mudar a minha história. Quantas vezes nós vencemos situações financeiras? Quantas vezes? Como que nós vamos vencer? Diga comigo, esperando o retorno das mãos de Cristo. Veja, vamos ler alguns versículos. Coloca Malaquias 3:10. Eu abro as ventanas, eu abro as janelas do céu. E depois os outros versículos. Trago o dízimo, depósito, para que haja alimentação em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. O que está dizendo? Espere retorno. Não dê ao Senhor esperando o retorno, não. Dê ao Senhor como um ato de fé, dizendo: algo vai se mover na minha história, na minha casa, na minha família. Eu cresci em um lar com disfunção, passando situações financeiras em todo o tempo. Infelizmente, meu pai não tinha revelação de ofertas, meu pai não tinha revelação de ser fiel ao Senhor. E nós constantemente passávamos por problemas. Quantas vezes eu vi eles correndo atrás para pagar o aluguel, para pagar uma coisa, para comprar uma coisa. Eu creio que meus filhos nunca vão passar por isso, porque desde pequenininho eu ensino eles. O que faz o povo de Deus estar vivendo situações financeiras hoje? Estão retendo a semente. E muitas vezes estão entregando sem esperar retorno. Eu estou dando porque eu amo a Jesus. Vai trabalhar um mês inteiro só porque você ama o seu trabalho. Eu preciso esperar retorno de Jesus. Está comigo aqui, igreja? Malaquias, Lucas capítulo 3, versículo, Lucas 6:38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, olha só, dai e espere o retorno. E qual é o retorno que vai vir? O retorno vai vir de boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. A palavra é muito ousada, quando ela nos ensina algo. Nós queremos multiplicar amor na nossa casa, sim ou não? Porque isso é uma lei da multiplicação. Diga comigo, multiplicação. O que nós queremos multiplicar hoje aqui? Diga comigo, bênçãos.
Nós queremos multiplicar as bênçãos do Senhor. Então plante amor na tua casa, plante obediência na tua casa, plante serviço na tua casa, sirva melhor, comece a plantar, porque tudo isso é uma semente. Plante confiança com o Senhor. Olha, esse mês está difícil, mas fica tranquilo aí, porque o nosso Jesus já está multiplicando os peixes, já está multiplicando os pães. Há uma multiplicação que está descendo na nossa vida, está descendo nessa igreja. Os bloqueios do inimigo para inibir a nossa mente. Se tem algo que a Bíblia revela, é retorno. Quantos querem ir para o céu? Quantos estão aguardando ir para o céu? Por quê? Porque é uma promessa. Qual é a promessa? É uma promessa de retorno. Sigam-me, eu estou indo preparar lugar para vocês. Toda vez que você aproxima de Jesus, espere retorno, porque Ele está com as mãos para te dar, não a mesma medida, mas recalcada, sacudida. Dê algo ao Senhor, de maneira que Deus, a maneira que Deus quer que nós vejamos tudo isso é assim. Às vezes eu olho famílias na igreja, e eu estava falando com uma família na igreja, e eu disse: uau, essa família tem servido tanto, grato a Deus por essa família. E eu comecei a orar ao Senhor, e um dia eu estava conversando com a pessoa, e ele falou: pastor, olha quantas coisas estão acontecendo na nossa vida, isso, e se nós ficássemos aqui 1 hora conversando, eles iam estar contando mais e mais. Mas quando nós olhamos como pastor, o pastor, principalmente aonde nós estamos, qual é o nosso logo da nossa igreja? Uma família unida vivendo o amor sobrenatural do Pai. Vamos repetir? Qual o logo da nossa igreja? Uma família unida vivendo o amor sobrenatural do Pai. Então olha para o teu irmão e diga: você é minha família. Não importa se você é hispano, americano, não importa. Você é minha família. Agora, quando nós olhamos para a igreja, como pai, eu olho para a igreja e eu vejo um passando dificuldade, eu vejo outra situação, e qual é o problema? O problema é a falta da revelação, ou é a falta de nos mover na revelação que Deus tem. Amanhã vai nascer um sol lindo sobre o nosso horizonte, sim ou não? Mas ele vai nascer só lá na minha casa, é assim não? Ele vai nascer aonde? Para todos. Pessoas sem trabalho, e não são só pessoas sem trabalho. Aqui nós temos pessoas, também escutamos testemunhos assim: pastor, eu estava ganhando X, e olha, é bastante, mas não me sobrava nada. Paga, e vamos, e paga. E olha, pastor, nós ficamos trabalhando tempo, anos, e não adiantava, não resolvia. Aí começa a vir e obedecer ao Senhor, e a vida começa a ser transformada. O diabo está de olho para trazer uma escassez na tua vida. Eu escutei muito, e muitas vezes, talvez seja um dos motivos que eu disse: eu não quero depender de igreja, eu vou trabalhar, eu vou ter o meu dinheiro para não depender da igreja. Por quê? Porque eu escutei muito: os pastores só querem o dinheiro da igreja. Deixa eu dizer para você, existem pastores ruins? Claro que existem. Existem pessoas más. O que é do Senhor é consagrado. Essa cadeira que está na sua frente é consagrada ao Senhor, ela é para uso exclusivo da casa do Senhor. Sim ou não? E nessa cadeira tem uma alma sentada dentro dela para receber a Cristo. Sim ou não? As coisas do Senhor são consagradas ao Senhor. Eu levo as coisas do Senhor, os centavos das crianças são consagrados ao Senhor. Deus nos dá a semente que é consagrada a Ele,
e nós queremos comer a semente. E aí nós falamos: Pai, eu quero mudar a minha história. E Ele fala: filho, eu estou querendo multiplicar, mas você está retendo e eu não posso multiplicar. Diga comigo: entregar as sementes ao Senhor, esperar retorno, administrar fielmente. Existem muitas coisas que nós vamos aprender esse mês. E se você está interessado em prosperar, e eu creio que sim, esteja conectado com todas as mensagens que serão ministradas. Eu não vou estar pregando todos os domingos, mas eu vou dar a palavra que será pregada, dar algo em troca, de maneira que você viva isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você está em necessidade financeira, cheio de contas, cheio de situações, apresente algo para o Senhor e diga: Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu quero uma mudança na minha história. Eu tenho um testemunho muito lindo, e eu nunca vou esquecer dos meus testemunhos. Aliás, eu quero escrever um livro de testemunhos, porque às vezes vai me salvar muita saliva. Que às vezes você repete o mesmo testemunho. Mas eu lembro que eu tinha uma dívida de 40 mil para pagar, e eu juntei todo o dinheiro que eu podia. Era uma semana que eu tinha para pagar, e o dinheiro que eu consegui foi 20 a 30% do valor. E eu estava no domingo à noite na igreja, preocupado, porque segunda-feira, 11 horas da manhã, eu tinha que pagar aquele valor. E o Espírito Santo falou comigo que eu estava na igreja, mas não estava adorando ao Senhor, porque a minha preocupação estava fora com as minhas responsabilidades. Nesse momento eu pedi perdão ao Senhor e perguntei à minha esposa quanto foi o valor que nós conseguimos ajuntar. E ela me passou o valor, e eu falei: coloca tudo, nós vamos ofertar o valor total. É difícil às vezes para as esposas. E ela olhou para mim e ela falou assim: mas nós temos que pagar amanhã. Eu digo: sim, nós só temos 30%, não dá para pagar. Eu vou colocar o que eu tenho na mão do Senhor. E eu coloquei na mão do Senhor, com um pedido de perdão, e dizendo: Senhor, me perdoa por duvidar de você. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. E eu vou dizer que a minha falta de fé foi tão grande que eu falei: Deus vai me dar uma boa conversa para me sentar com esse pessoal e pedir um prazo, alguma coisa. Deus vai me dar uma estratégia para conversar com eles. Eu não esperava o que ia acontecer, porque a gente aprendeu a dar sem esperar retorno. Está aqui, igreja? Quantas vezes que nós entregamos ao Senhor, não esperamos nada. Se eu vou fazer uma oração por uma pessoa, eu estou esperando que essa pessoa seja curada. Se eu prego uma mensagem, eu estou esperando que o movimento aconteça. Eu estou esperando que a vida de pessoas aqui mude. Está aqui, igreja? Dá um glória a Deus comigo, em nome de Jesus. Fala: em nome de Jesus, a minha vida vai mudar, a minha história vai mudar. Entregamos tudo no domingo, chegamos na companhia na segunda-feira de manhã. Chegou um senhor e me pediu, Mr. Richard Walters, e ele entrou na igreja, ele entrou na companhia, e ele falou assim: eu quero fazer um orçamento dessa planta aqui. E eu estava preocupado com o que eu iria falar com as pessoas, e eu disse para ele: eu não tenho tempo agora. E ele falou: eu espero, e sentou na frente da minha mesa. Eu falei: meu senhor, agora eu estou ocupado. Ele falou: não tem problema, eu espero. E sentou e ficou esperando. E eu vi que ele não ia embora, então eu peguei o plano e comecei a desfolhar os planos e fazer o orçamento dele. E aí eu fiz o valor e eu falei para ele: olha, deu 46 mil, porque normalmente um orçamento daquele se fecha, a cada 10, às vezes você fecha 2, 3 orçamentos, isso numa boa percentual. Um orçamento daquele se fecha, leva 3, 4 meses, você vai pegar um depósito, às vezes você nem recebe depósito, você vai recebendo como um progress payment, como um pagamento em andamento. E eu peguei e entreguei o orçamento para ele. Eu falei: está aqui, quando o senhor tiver certo, nos deixa saber. Ele falou: não, isso está muito caro. Eu falei: pronto, agora ele quer negociar comigo. Diga comigo: eu estava desligado, as minhas mãos não estavam prontas para a colheita. Que aí o Espírito Santo, acho que falou assim: acorda.
E uma luz veio na minha mente. E eu olhei para ele, já com a luz do Espírito Santo na minha mente, eu falei: eu tenho uma proposta para você. Ele falou: me diga a proposta. Eu falei: eu faço para você por 40 mil, se você me pagar hoje, adiantado, e me dá 3 meses para fazer o trabalho. E ele olhou para mim e não pensou. E eu continuei conhecendo aquele homem por mais 2 ou 3 anos. Esse foi o primeiro de muitos milagres, porque aquilo ali foi uma porta que Deus abriu na minha vida para muitos outros milagres. Eu conheci aquele homem e ele jamais faria um negócio daquele sem pensar. Mas aquele dia havia um movimento do Espírito Santo. Deus estava dizendo: eu quero recompensar ele. E ele falou: Deus, está pronto, fechamos o negócio. Fez um cheque para mim. Quando ele saiu da porta, eram umas 10h15, eu peguei o cheque, levei para a Danelise, que trabalhava conosco na época. Falei: Danelise, deposita, me dá o cheque da companhia. Quando foi 10h59, eu estava lá na porta da minha dívida, dizendo: está aqui, ó. Cheguei em casa numa alegria. Essa parte eu não posso pular, né? Cheguei em casa numa alegria. Minha esposa: olha só o que aconteceu, Deus fez um milagre. Ela disse: ah, o que foi? Eu disse assim: vendi um trabalho, ele pagou à vista 40 mil, paguei. Ela olhou para mim e falou assim: como é que tu vai fazer o trabalho? Eu digo: poxa, deixa eu respirar primeiro. Calma aí, uma coisa de cada vez. E resumindo a história, ele fez tantas mudanças no orçamento dele, isso me gerou novas vendas dentro do mesmo. Ele dizia: quero mais isso, está muito simples, quero mais isso. E cada coisa que ele adicionava era um valor a mais. E no final, as mudanças que ele fez pagou o material do projeto. Dá um aplauso ao Senhor por isso. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que a palavra de Deus diz? Que nós precisamos de fé. Diga comigo: fé. Fé. Ora, a fé é a certeza do retorno que eu espero do Senhor. Quantos entregaram a sua vida ao Senhor? Diga: eu estou esperando ser arrebatado. Quantos fizeram algo de bom para alguma pessoa? Quem empresta ao pobre, quem dá ao pobre está emprestando a Deus. Diga comigo: eu tenho algumas coisas aí e está me gerando retorno. Tenho plantações aí que estão gerando retorno. Eu não estava esperando retorno, mas agora eu estou esperando retorno. Bênção e multiplicação. Capítulo 15, 36. Ele deu graças, partiu e deu aos discípulos. Se você é um obreiro da casa do Senhor, eu te recomendo muito, a todos os líderes desta casa, todos os trabalhadores, eu quero que leiam esse livro. Vai dar um boom na sua mente. Pastor, eu não sei como mudar a minha situação. Esse é um mês que eu quero a igreja em fé. A tua situação financeira tem que mudar. A tua ação de entrega como filho na casa do Senhor tem que mudar. A tua disposição em servir tem que mudar. A tua disposição em entregar tem que mudar. Vai ser um ato de fé. Eu tenho Jesus como meu chefe. Uma das pessoas. Ele é o meu chefe. Esse mesmo Mr. Walters, ele me procurou uma vez e ele falou para mim: eu quero ser teu sócio. E ele me colocou na mesa um certo valor e disse: está aqui o valor, eu quero ser sócio na tua companhia. E eu falei, orei ao Senhor e não senti paz no meu coração. Eu disse: não quero. E uma outra pessoa que era muito amigo dele, porque era um homem bilionário. Tem muitos anos que eu não falo com ele. É um homem muito rico. E essa pessoa veio para mim e falou assim: Joshua, você está louco? Esse homem não precisa dar dinheiro para entrar no teu negócio. Só o nome dele entrando já vai ser outro negócio. E eu falei para ele: eu já tenho um nome lá e se chama Jesus. Qual é o ponto que eu quero chegar para vocês? Nós queremos que Jesus seja o nosso sócio nas nossas finanças, mas nós não confiamos nele o que nós temos.
Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu falo com todo carinho: o resultado de ser fiel é abundante, mas o nosso ato é um ato de fé. Eu lembro de dias, de situações, muitas vezes, talvez você ache assim: não, o pastor nunca passou por isso, de ir na igreja orando para não acabar a gasolina quando voltar. Eu lembro de uma certa vez que eu queria fazer uma oferta, e eu disse: eu voltei chorando porque eu não tinha dinheiro para oferta. E quando eu estava voltando, o Espírito Santo falou: entra aqui, entra ali, e tinha um caminhão desses ônibus que doam sangue, e ele falou: vai e faça a tua oferta. Sempre tem alguma coisa para a gente dar. Quando nós damos amor, quando nós damos um simples olhar, quando nós nos compadecemos, eu preciso me compadecer, eu preciso ter o coração de Cristo. O tema dessa mensagem: o amor e a fé move nossas finanças. Da escassez à abundância na mão de Cristo. Mas eu preciso agir com amor, eu preciso agir com fé. Eu creio, e eu não vou cansar de falar isso. Se coloque de pé, por gentileza. E eu queria o louvor cantando aquele mesmo louvor que nós cantamos. Todos os versículos que vocês vão encontrar, capítulo 15, 37 de Mateus, fechando o texto, dizia: todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos. Sabe o que significa 7 na palavra de Deus? Infinito. E por isso eu escolhi esse texto. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é infinito. O que Deus quer fazer na nossa história é infinito. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Em um momento difícil de finanças, eu reuni o povo, e não preciso falar que momento é. Eu reuni o povo da nossa administração e falei, e declarei, e disse: declarado, esse será o nosso melhor ano. Eu não me rendo às situações, eu me rendo a Cristo. Quem é o nosso sócio? Ele é o nosso sócio. O nome dele está no meu negócio. O nome dele está nessa igreja. Eu zelo pelo nome dele. Todas as minhas companhias levam o nome dele. CBR, C de Cristo, B Brasil, BR Brasil. O nome da igreja, King Jesus, ele é rei. Todas as companhias nossas estão relacionadas a ele. Ele é o nosso sócio, e eu preciso entregar o meu coração para ele. O diabo vai lutar com unhas e dentes para que você não seja fiel. Eu vou repetir: o diabo vai lutar com unhas e dentes para que você não seja fiel. E muitas vezes nós colocamos, e olha, a tua fé é que vai direcionar isso tudo. Muitas vezes nós cavamos um buraco 30 anos e nós queremos resolver em uma semana. Ó, pastor, eu dei oferta ali ontem, mas hoje não me aconteceu nada. Continue esperando o retorno. O retorno vem. Eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Deus é fiel. Quantos se entregaram a Cristo? Levante as mãos. Quantos se entregaram a Cristo? Levante as suas mãos.